Olá, alunos! Vamos para a nossa 156ª aula. Olha só, já estamos na aula de número 156. Estamos aprendendo as características da reportagem, né, as características dos gráficos, dos infográficos que compõem uma reportagem. Eu sou a professora Rosa, já estamos juntos há um bom tempo. Não me canso de expressar a minha admiração e o meu apreço por vocês, né? Dizer o quanto vocês são especiais por nos acompanharem e por mostrar o quanto vocês entendem esse momento pandêmico pelo qual todos estamos passando, um momento muito delicado, né? Que requer muitos cuidados com os nossos familiares e conosco, né? Lógico. E que o quanto vocês também se mostram compreensivos a respeito da importância de fazer as aulas remotas, de assistir as videoaulas, de fazer as atividades do Google Forms ali no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Né, os alunos que têm acesso ao Google Classroom têm sempre 2 questões para responder de múltipla escolha, aí precisam clicar no link de acesso para validar a presença. Né, os outros alunos estão também acompanhando as videoaulas e fazendo as atividades, anotando nos cadernos, nos blocos de anotações, etc., para poder aprender, se apropriar, né, e não deixar esse ano passar batido. Né? Já estamos na reta final, gente, falta pouco, força, né, e vamos em frente. Tá? Então vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Então hoje a gente vai retomar os elementos composicionais da reportagem, dos infográficos e vamos analisar com mais cautela os elementos da linguagem verbal e não verbal, ok? Então vamos só relembrar aqui, pessoal, as características dos infográficos. Consistem em apresentar títulos, geralmente surpreendentes, estatísticas, tem tamanhos gerenciáveis, que podem ser facilmente manipulados pelo jornalista, dependendo do local onde ele quer publicar. Se utilizam de imagens, ícones, legendas, são focados em um tema, um assunto, né? E os infográficos, os gráficos, de uma forma geral, nos auxiliam para interpretar os dados. Eles também constituem partes de uma notícia ou de uma reportagem, né? Muitas vezes também de uma pesquisa, né? E quais são os elementos composicionais das notícias e ou das reportagens? Então, geralmente elas apresentam um título, né? Que geralmente, via de regra, as letras aparecem com um tamanho maior do que as demais letras do texto, que vai constituir a notícia ou a reportagem. Então, a manchete geralmente é o título, né, escrita em letras garrafais. Na sequência, pode ser que tenha subtítulo e pode ser que não tenha. Né? Nós temos que, geralmente, também na notícia e na reportagem, aparece a lead no primeiro parágrafo. Né? Geralmente, na lead é que a gente toma informação, o leitor fica sabendo onde aconteceram os fatos, o que aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceram, né? E, às vezes, a gente percebe que a lead também pode aparecer no subtítulo, né? Na sequência, tem o corpo do texto, o desenvolvimento do assunto que é abordado, do tema, e também, muitas vezes, a gente encontra fotos, imagens e legendas que nos ajudam a compreender melhor ali a dimensão da reportagem, né, ou da notícia. Então, aqui eu trouxe uma para a gente refletir, observem aqui, trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras, lá da redação do Observatório do Terceiro Setor, né? Então, na sequência, nós temos ali, profissionais que lutam contra o trabalho infantil, falam dos desafios para conscientizar a população. E aí temos também uma fotografia. Então, observe que em letras maiores aqui a gente tem o que nós chamamos de título, né? A manchete da nossa reportagem ou da nossa notícia. Na sequência, nós temos ali um subtítulo, profissionais que lutam contra o trabalho infantil, falam dos desafios para conscientizar a população e que também pode ser chamado de lead. Vamos começar já, então, aquecendo com a nossa primeira atividade da aula de hoje. Eu vou pedir para vocês observarem essa fotografia e responder. Por que será que o fotógrafo focalizou a foto na criança? Né? Em um ambiente tão grande, ele estava ali, tinha uma dimensão maior e ele selecionou ali um aspecto daquilo que ele observava, fez o foco da câmera e focalizou e tirou a foto. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e elaborar aí 1, 2 linhas respondendo essa questão, ou até 3 linhas, né? Colocando a percepção de vocês a respeito desse assunto. Um tempo, então, para a nossa primeira atividade.
E aí, pessoal, uma sugestão de resposta para vocês, não quer dizer que a resposta que vocês elaboraram esteja equivocada, tá? Então, a gente só tem aqui uma proposta, seria que a gente afirmar, né, que a imagem deve colaborar para a compreensão da notícia, ilustrando-a, sendo o tema da notícia o trabalho infantil, nesse caso. A linguagem não verbal utilizada é a foto, né, que mostra uma criança trabalhando e em situação insalubre, né, em situação que coloca ela em risco. Então, insalubre, que não faz bem à saúde, diz-se do local cujas condições são prejudiciais à saúde. Então, cada vez que um trabalhador está no seu espaço de trabalho e esse espaço de trabalho não é muito adequado para a sua saúde, pode provocar danos à saúde desse trabalhador, então nós chamamos esse local de insalubre, certo? Continuando agora para o nosso segundo exercício, galera, vamos ver o que espera, olha lá. Quais são as informações apresentadas no lead dessa notícia? Trabalho infantil ainda é realidade para 998 mil crianças brasileiras. Profissionais que lutam contra o trabalho infantil falam dos desafios para conscientizar a população. Mais um tempinho para vocês tentarem acertar a nossa segunda questão da aula de hoje. Então, pessoal, observem lá, nós temos aqui dois elementos que constituem as reportagens e as notícias, né? Que sempre o assunto deve mencionar quem, né? Quem está envolvido na situação que gerou a notícia ou a reportagem. Nesse caso, esse quem se refere aos profissionais e o que está acontecendo. Os profissionais que lutam contra o trabalho infantil falam dos desafios para conscientizar a população. Então, essas são algumas das características. Nós também, às vezes, encontramos no lead da notícia onde aconteceram os fatos, quando aconteceram, né? Nem sempre nós temos todas essas informações reunidas, quem, onde, quando e o que. Nesse caso aqui, nós temos reunidas duas informações principais que constituem as características desses gêneros textuais, ok? Vamos ler atentamente outras informações referentes à manchete anterior. Observem aqui agora esse infográfico. O título: Acidentes de trabalho entre 5 a 17 anos no Brasil. Observem que aqui está mencionado um período que vai entre 2007 a 2014, né? Aqui naquilo que a gente chama de linha horizontal, certo? Então, a gente tem lá assinalado e os números referentes aos acidentes de trabalho ocorridos em cada ano. Então, referente a 2007, houve 459 acidentes de trabalho registrados
né, esses acidentes envolvendo crianças de 5 a 7 anos no nosso país, né? Em 2008, houve 867. A gente segue ali a linha da vertical e chega no pontinho vermelho que indica essa numeração. Em 2009, foram 1.179 acidentes de trabalho, né, envolvendo esse público. Em 2010, 1.965. 2011, 2.972 pessoas foram envolvidas em acidentes de trabalho, né? Em 2012, esse número se elevou, aumentou para 3.515, passando para 3.716 em 2013 e em 2014, 3.437, né? Então, a gente percebe que o único momento que essa linha declinou, que ela diminuiu e reduziu o número de acidentes de trabalho, foi no ano de 2014, né? E no lado a gente tem ali uma ilustração, né, de um menininho escrito ali, 23 mil acidentes em 10 anos, olhem que número gritante, e embaixo 208 mortes em uma década, né? Então é um gráfico que ilustra bem esse assunto que a gente trabalhou aí ao longo dessa aula, né? Selecionei um fragmento aqui, pessoal, e vou perguntar para vocês, essa parte da informação está sendo transmitida por meio de alternativa A, gráfico, B, infográfico ou C, lead. E agora, vocês já estão familiarizados com essas características? Vamos ver. E aí, pessoal, retornando então, acertou quem assinalou a letra B, né? Nós temos aqui um infográfico. Então, como a própria palavra sugere, são informações no gráfico que ajudam a elucidar e tornar o texto mais compreensível para o leitor, né? Observem que as imagens também nos possibilitam fazer leituras, né? Então, todas as imagens a gente pode, além de transcrever por meio de palavras, né, o que cada imagem apresenta, quais são as características, a gente pode traduzi-las em um texto descritivo e também podemos interpretar melhor as informações para compreender a intencionalidade de quem elaborou a reportagem, a notícia, a pesquisa, enfim, né, onde for que o infográfico apareça, né? E observem que aqui embaixo, né, do menininho ali todo machucado, a gente tem ali uma indicação, também uma ilustração, né, um ícone ali que representa, né, o local, muito provavelmente onde as pessoas ficam enterradas, e ali a gente tem também um discurso verbal, né, 208 mortes em uma década, né, ou seja, em 10 anos ocorreram 208 mortes em função de acidente de trabalho envolvendo o público, né, entre 5 e 17 anos que foi feito a pesquisa, né.
Então, é bem importante refletir sobre esse assunto e o infográfico nos auxilia com relação a isso. Né? Trouxe aqui para vocês agora mais um infográfico, né? É um fragmento, na verdade, ampliado daquele, né? Para a gente poder interpretar melhor os dados. Né? Então, para o exercício 3 agora, a gente tem o seguinte enunciado. O gráfico de linhas mostra a evolução dos acidentes de trabalho entre quais anos? Né? Então, aqui a gente analisa que foi feita a pesquisa referente aos anos entre 2007 a 2014, né? E aí para cada ano, 2008, 2009, 2010, até chegar em 2014, foram apresentados as taxas, os índices numéricos ali de acidentes de trabalho verificados ali, sofridos por pessoas, né, por crianças e adolescentes na faixa etária consultada. Então, eu vou pedir para vocês analisarem com cautela. Percebam que aqui também a gente tem uma numeração que vai do 0 até o 4.000, né? Embora não chegue nos 4.000 na linha vertical, mas a gente tem um valor ali que se aproxima, né? Houve um crescente nessa evolução do número de taxas, né, de acidentes de trabalho. Em algum momento a gente percebe que a linha diminui, há um número decrescente, então os números de acidentes de trabalho sofridos decrescem, né? E ali no meio, né, a gente tem ali mais na coluna direita as parciais, né? Então as parciais referentes a 2015, 2016 e 2017. Né? Então todas essas informações são passíveis de leitura. Eu vou pedir para vocês analisarem e tentar dar conta aí de responder ao enunciado dessa questão. E a gente vai retornar na sequência para ver o que vocês conseguiram responder aí, como que vocês interpretaram esses dados. Então, galera, retornando, observem lá que de 2007 a 2014 houve um total aí, né, de 7 anos no qual o gráfico de linhas mostra a evolução dos acidentes de trabalho. Então, quem conseguiu perceber isso, né, parabéns, conseguiu captar aí essa leitura interpretativa do infográfico. Mais uma, então, entre 2007 e 2014, em qual ano houve mais acidentes de trabalho? E aí, será que foi em 2013, 2014 ou 2012? Mais um tempinho para esse exercício.
Retornando então, pessoal, observem lá que quem assinalou a letra A, né, acertou. Então, no ano de 2013, a gente observa ali que houve 3.716 acidentes de trabalho. Então, com certeza, a linha ali aparece também, né, numa posição acima das demais, né? A gente percebe ali na bolinha vermelha que chama a atenção. Fica evidente aí que, então, nesse ano de 2013 é que houve um maior número de acidentes, certo? Então, na aula de hoje, a gente fez uma revisão dos elementos composicionais da reportagem, dos gráficos e dos infográficos, e analisamos alguns aspectos da linguagem verbal e não verbal. Agradeço mais uma vez por estarem aí conosco e permaneçam em suas casas se puderem.